Estamos ao vivo. Bom dia, tudo bem, gente? Olá. Vamos chegando. Bom dia para todo mundo. Sai dessa cama. Hoje foi difícil, hein? Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, gente. Continuando aqui nosso desafio de vida abundante. Semana 6. Nós temos mais 2 semanas. Isso, vamos completar 2 meses. Legal? Bom dia. Vamos chamando todo mundo. Hora de acordar geral. Aqui aviãozinho. Manda o aviãozinho, gente, por favor, para que mais pessoas nos estejam ouvindo também sobre esse desafio dessa semana, sobre os desafios dessa semana, né, na verdade. André com a gente aqui, Andrezão. Essa conta tem detalhes, qual que é o teu nome? Escreve aqui pra gente também. Bom dia, Letícia, Juliana, Mônica, todo mundo aí. Vamos lá, vamos pegar o nossos desafios da semana. Cadê? Descansar em Deus é o primeiro. Isso. Pra alma a gente colocou cuide da tua língua, não é isso? Cuide da tua língua. Exatamente. Ah, Renata. Renata, tudo bem, Renata? Bom dia. Coisa boa, vamos embora. Então vamos lá, gente, vamos começar. Vamos começar que o tempo já está passando. Vamos lá, descansar em Deus. A gente colocou lá, aprenda a descansar em Deus. Isso porque realmente a gente precisa aprender. A gente precisa entender realmente o que significa descansar em Deus. E eu achei legal os temas, né? Os temas dessa semana. Eu acho que reflete muito o tempo que a gente está passando. A pandemia, né? Tá no meio dessa pandemia, essa coisa doida que a gente já não sabe mais de onde vai, de onde vem, enfim. Não vamos nem entrar em discussão aqui sobre lockdown ou não lockdown. A grande questão é o efeito que isso gera em nós, né? Nós não podemos perder a cabeça. A gente tem que se manter o foco, manter no controle da situação. Mas muitas vezes esse controle, essa noção de se manter no controle da situação tem nos feito se perder no meio do caminho. Mas a verdade é que essa questão toda da pandemia, eu até postei sobre isso, assim, tem tido estudos e realmente tem gerado preocupação, porque as pessoas não estão bem e não é só a questão do coronavírus em si, é realmente emocionalmente falando, espiritualmente falando, já tem gerado muitos danos isso tudo. Então, Estresse alto, né? Na verdade, inclusive estresse crônico, isolamento crônico, né? Isso vai gerando trauma, isso vai deixando as pessoas realmente perdidas. Então, assim, é um tema realmente sério e que se com você tá tudo sob controle, com certeza com seu vizinho não tá. Então, realmente, assim, é algo que a gente, inclusive, ajuda vidas nisso tudo. Então, é sério. Então é que a gente está colocando sobre você aprender a descansar em Deus, porque é crucial nesse momento. É crucial nesse momento que o teu espírito esteja sendo alimentado, que você esteja tendo a direção realmente que vem de Deus, se fortalecendo no espírito, para a gente não perder a direção do barco, tá? Agora, a grande questão é o que é descansar em Deus. O que é descansar em Deus? Nós temos vários versículos, se você for pegar na Bíblia, você tem vários versículos falando sobre descansar em Deus. Mas a gente precisa entender o conceito de descansar em Deus. Porque descansar em Deus, a primeira é você entender que Deus é um lugar de refúgio. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então, realmente é um lugar de você poder descansar, é um lugar onde você vai encontrar um alento, um sustento, a força. Mas é você entender que o descansar em Deus é te preparar para a atitude, para o posicionamento. É você não parar, entendeu? É você não parar. Porque muitas vezes... Mas antes de você falar, eu até quero falar só sobre um versículo que, para a gente não perder o fio da meada aí, falando sobre Deus sendo refúgio, no tag das mulheres, eu ainda comentei sobre ele. E eu achei incrível as revelações que Deus foi me trazendo, porque lá em Filipenses 4, 6 e 7, se você quiser anotar aí, lá diz assim, que não estejais inquieto
inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E então, ou seja, quando você realmente apresenta as suas petições, está ali tendo Deus como seu refúgio, realmente colocando o seu coração diante de Deus. Quando tudo isso acontece, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, assim, o que esse versículo está nos dando uma chave. Você quer a paz que excede todo entendimento, quer realmente ser liberto de tanta ansiedade, quer até mesmo num lockdown é possível ter a paz que excede todo entendimento? Sim. Quando nós aprendemos a realmente, é o que o Diego estava falando, a encarar Deus, a enxergar Deus como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como o lugar de realmente estar abrindo o nosso coração, sabe? Colocando tudo ali para Ele. Aí você fala, nossa, mas eu vou apresentar todas as minhas súplicas? Sim, todas as minhas súplicas, sabe? Até mesmo aquela que você acha que Deus não vai responder, sabe? Se não interessa, Deus quer ouvir. Deus quer conversar com você, Deus quer que você o tenha como refúgio. Então, o segredo da paz que excede todo entendimento é a oração, é o relacionamento, é ter Deus como refúgio. O negócio é que muita gente tem a oração como aquela coisa mecânica. Tem muita gente que vira e fala assim, eu não sei orar. Como que você não sabe orar? Você não sabe conversar com alguém? Porque é o que Deus quer. Então, uma das partes de descansar em Deus é exatamente isso. Tê-lo como refúgio, para que então a paz que excede todo entendimento venha sobre nós. Amém. Você tem colocado diante de Deus o seu coração, sabe? Você tem realmente falado tudo, fale tudo para Deus, porque Deus quer ouvir. E só assim, vamos encontrar a paz que excede todo entendimento. Ontem mesmo a gente estava conversando muito sobre essa questão toda de mortes e tudo mais, do Covid. E aquilo, eu ainda comentei com o Diego, aquilo foi entristecendo o meu coração. E eu me lembrei dessa chave que é realmente estar colocando o meu coração diante de Deus. E eu fui falando o que eu estava sentindo, falando da tristeza que estava vindo sobre mim. E quando eu vi, foi vindo paz, foi melhorando essa sensação. Amém. É uma dos segredos de ter essa paz, de descansar em Deus. É realmente ter Deus como seu refúgio. É você entender que descansar em Deus não é você simplesmente parar, sentar e ficar esperando socorro. Apesar dele vir. É em momentos difíceis você entender que, primeiro, que existe alguém que está no controle. Né? Se aparentemente tudo saiu do controle, saiba que tem alguém que não perdeu o controle da situação toda. Então eu preciso continuar andando em fé nesse sentido. Tem uma passagem também, está lá em Provérbios 3:5. Pode também anotar, fala o seguinte, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor e não se apoie no seu entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas, e ele endireitará a sua realidade. Entendeu? Ele vai endireitando à medida que você vai andando. E é essa noção de movimento que eu quero trazer para você essa manhã sobre descansar em Deus. Descansar em Deus é você não parar. Descansar em Deus, eu acho que a foto que a gente colocou no post ela foi muito propícia. Porque descansar em Deus é exatamente aquele momento, né? Aquele momento entre os rounds, onde você já estudou o seu oponente, já sabe a situação, você está entendendo o quadro que está diante de você, e você vai e entrega tudo que você tem de melhor naquele momento. Aí você tem o momento do descanso, você para. E no que você para, você senta ali para receber instrução, para você entender e enxergar aquilo que você não conseguiu enxergar no meio do turbilhão. Então tem alguém ali no corner falando com você, te dando dicas e te apontando o caminho para a vitória. Então você se alimenta disso, você repõe o teu fôlego e você avança mais um pouquinho.
Então, descansar em Deus é avançar. O negócio é que muitas das vezes tem gente que acha que descansar em Deus é estar ali completamente parado, né? E nem sempre, aliás, na maioria das vezes, a gente vai estar marchando. Só que a gente está descansando em Deus no sentido seguinte, de que Deus vai direcionar o caminho, de que Deus vai mostrar como as coisas vão acontecer. Quando o povo estava saindo do Egito e eles foram encurralados, né, entre o mar e os egípcios, eles não estavam parados, eles estavam marchando. Só que surgiu aquela situação na qual eles realmente estavam ali literalmente encurralados. E é naquele momento ali que é descansar em Deus. Meu Deus, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais para onde ir. É então saber que no meio da marcha, ou o mar vai se abrir, ou eu vou andar sobre as águas. Então, não necessariamente significa realmente esperar que a salvação venha. Não é só, né? Não é só esperar que a salvação venha como um milagre, mas é no meio da marcha, fazendo a sua parte, enquanto eu estou fazendo a minha parte, é saber que então a colheita Deus vai trazer. A colheita de tudo que eu tenho plantado, de tudo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, a Letícia ainda comentou aí de um microempresário que tirou a própria vida. Não. Provavelmente, esse cara, por exemplo, na questão financeira dele, ele já não devia mais ter por onde mais, não devia estar vendo saída, não devia... É literalmente a situação que o povo estava. Angústia profunda da alma, né, gente? Misericórdia. Não vê saída. Só que é aí que é descansar em Deus, é realmente ver que quando o mar está ali na sua frente, ou esse mar vai se abrir, ou você vai andar sobre as águas. Eu acho interessante, vai falar da palavra pra caramba, né? Vamos lá, no espírito. Descansar em Deus é o que Davi fez diante de Golias. Para ficar claro para vocês. Amém, verdade. Tá? Então você tinha todo um exército ali descansando, esperando que Deus fizesse alguma coisa mirabolante, porque tinha um gigante, muito do gigante mesmo, do gigante diante deles. E falou o seguinte: basta um de vocês vir aqui comigo e vamos resolver essa guerra. Vamos no mano a mano. E ninguém estava querendo ir. Tava todo mundo assim desesperado, porque todo mundo estava com medo. Só que veio um molecote, Davi devia ter o quê? Devia ter uns 14 para 16 anos. E ele chegou lá e falou: que bicho folgado é esse? Como assim? Como tá todo mundo aqui? Não tô entendendo vocês. Por que tá todo mundo aqui com medo desse cara? Eu vou lá e vou acabar com esse cara. E é interessante o seguinte, porque na cabeça de todo mundo, Davi estava indo para um tudo ou nada. Na cabeça de todo mundo, na verdade, Davi estava indo para o nada. Davi estava indo para se matar, né? Só que na cabeça e no coração de Davi, ele estava indo para... Só tinha um caminho. Só tinha um caminho. Agora, por que só existia o caminho da vitória no coração de Davi? Porque ele estava descansando em Deus. Ele estava descansando na palavra, na promessa, na direção. Entendeu? Mesmo. Então, Davi lá descansando matou um gigante. Da mesma forma que Davi descansando, ele esperou até que Saul morresse. Descansando em Deus, Davi não foi lá e resolveu com as próprias mãos. Davi esperou o tempo de Deus. Então, você esperar em Deus é você confiar plenamente nele. E por mais que as circunstâncias estejam contrárias, por mais que o gigante seja gigante, gigante mesmo, por mais que não exista alternativa diante dos seus olhos, é você entender que ele não perdeu o controle. Eu posso ter perdido, mas ele não perde. Então, assim, é manter esse foco, é manter esse coração. O coração de que eu preciso avançar, que descansar em Deus é um movimento que começa aqui dentro e que vai refletir aqui fora, tá? É você calar a sua... Lembra das vozes internas? A gente começou, foi a primeira semana, a gente falou sobre as vozes internas. Você calar as vozes internas. Descansar em Deus é você calar as vozes internas. Agora, lembrando que no meio desse descanso, a gente tem também que estar lembrando que não necessariamente as coisas vão acontecer da forma que eu quero, né? Da forma que eu imagino.
Provavelmente o povo ali, quando estava no meio daquele deserto, não estava imaginando que o mar iria se abrir. Então, Deus vai fazer de formas que a gente nem imagina. Ou muitas das vezes vão acontecer coisas que não vão ser agradáveis para nós. Pelo contrário, que podem ser ruins para nós. Mas é justamente nesse descanso de ter a certeza de que Deus não perdeu o controle e de que Ele sabe o melhor para mim, de que Ele sabe, Ele está cuidando de mim, mesmo quando as situações não estão favoráveis, mesmo quando as situações não estão boas, entendeu? Eu vou te falar, me ver aqui a passagem de Jesus no Getsemane, né? Seria depois a gente falar sobre como lidar com o silêncio de Deus. Porque muita gente está orando, a gente fica ansioso por uma resposta, e muitas vezes a resposta é que tem um silêncio, né? E no Getsemane aconteceu isso. Jesus estava lá, prestes a ser entregue, a se entregar, né, para a morte, e ele chegou para o pai e falou: Pai, se possível for, me tira dessa. Se possível for, afasta de mim esse cálice, me traga uma outra realidade. Me traga uma outra realidade. E literalmente o que nós temos naquele momento é um silêncio. É um silêncio. E Jesus ali chorou, a palavra de Deus diz até que Jesus chorou gotas de sangue, assim. Ele chorou e ele estava suando sangue, né? Chorou gotas de sangue. Ele chorou e ele estava ali sofrendo, ele estava suando sangue, ele estava na angústia profunda. Mas ali ele também estava descansando em Deus. E o que é descansar em Deus? É você entender que, por mais angustiante que seja a situação, eu preciso passar com Ele. Então você se apresenta a Ele. Você fala: Pai, eu não estou aguentando, está difícil. E Deus ele vai falar o seguinte: eu estou contigo, eu te fortaleço, você vai conseguir, eu vou contigo até do outro lado, eu vou atravessar com você, entendeu? E a partir daí, tudo isso por quê? Porque o propósito de Jesus, ele passava pela cruz. Ele não era a cruz não era o propósito da vida de Jesus, mas o propósito de Jesus, ele passava pela cruz, ele passava por todo aquele sofrimento para que terceiro dia ele pudesse ressuscitar e eu e você pudéssemos estar falando aqui sobre liberdade, entende? Exato. Então assim, a gente compreender o que é aprender a descansar em Deus, é entender que descansar em Deus é tirar o melhor de Deus em você, é deixar Deus tirar o seu melhor dentro de você. É ter a sua melhor versão, né, no final. Entendeu? É Esse saber é o processo. que independente do que está acontecendo, a sua melhor versão está vindo disso tudo. Deus está te encaminhando para o propósito, Deus está te levando para a vida abundante. Propósito de falar cedinho é difícil, fala propósito cedinho. Propósito. Enfim, Deus não perde o controle. E Deus não faz também coisas por maldade. Às vezes, assim, situações difíceis que a gente está passando não é maldade. Deus está a todo momento cuidando de nós. Deus está a todo momento na nossa frente. É literalmente ter essa certeza. E isso é descansar, né? Lá em Mateus 11, 28 a 30, diz assim, outro versículo que é muito bom nessa época que a gente está precisando de descanso, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É interessante aqui, ó, e que junta com o versículo que o Diego falou, que não te estribes, confie no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. O que Deus está falando aqui? Ei, o que vocês pensam, o que vocês acham, toda vez que vocês estão achando que vocês vão resolver, quando fala não te estribes no teu próprio entendimento, diz assim, você se esbarra no seu próprio entendimento. Então, toda vez que você está achando que você vai resolver essa situação, realmente, quando se chega diante de uma situação que eu não tenho mais o que fazer, é só o desespero que tem na minha frente. Uhum. E se tem só desespero, é porque então eu tô me esbarrando no meu próprio entendimento. Eu tô achando que é pelo meu entendimento, eu tô achando que é pelo que eu consigo fazer, que eu vou passar por esses obstáculos, que eu vou passar pelas dificuldades. E realmente aí o jugo é muito pesado, o fardo realmente é muito pesado.
Por quê? Porque vão ter várias situações na vida em que a gente simplesmente vai ter que confiar que Deus está fazendo o melhor para mim, que Deus está cuidando de mim. Porque literalmente pelo meu próprio entendimento, pelas minhas próprias forças, eu não vou conseguir. Eu acho legal também desse versículo que ele fala o seguinte, ele fala para a gente poder descansar nele, e fala assim, vocês encontrarão descanso para a sua alma, para o seu coração, para a angústia que você está sentindo, entendeu? Então é hora da gente aprender a descansar, gente. Assim, entregue sempre o seu melhor, até onde você pode ir. Naquilo que você não tem o controle, você precisa entregar e crer, e confiar, e exercer essa fé, entendeu? Que fé é essa? Fé é acreditar no que o que ele disse é verdade. O que ele falou a seu respeito é verdade. O que a palavra aponta é verdade. Entendeu? Essa é a fé, é a convicção de que quem é esse folgado para poder desafiar o exército de Deus vivo? Não é esse gigante que vai acabar com a gente, não. Entendeu? Então permaneçam firmes, lúcidos. Tudo agora é uma questão de lucidez, de paz no coração, tá? Não é que a situação vai melhorar, é que eu não dependo dela para estar firme. É você não ser dependente do que acontece fora para se sentir forte dentro. É muito interessante que a situação de Pedro, né, quando ele está andando sobre o mar, sobre as águas com Jesus, as ondas elas não param. Não é? Inclusive Jesus estando ali com ele, as ondas não pararam. Então Jesus ele tá aí juntinho com você e as ondas estão vindo, as ondas estão vindo. A única coisa que Jesus fala é o quê? Pedro, não olha para a onda, olha para mim. Olha para mim, presta atenção, realmente entrega, descansa em mim. Olhar para os olhos de Jesus, olhar para cima é descansar. Então, ou seja, não é porque agora eu estou orando mais, fantástico, não é porque agora eu estou mais íntima de Jesus que as ondas vão parar. Pode ser que elas não parem, gente, pode ser que elas não parem. Mas Jesus só vira e fala assim, ei, olha para mim, esquece as ondas e vamos caminhar junto. Vamos. Não perca o foco. Exatamente. Então, assim, porque tem muita gente que revolta, né? Tem muita gente que revolta, que chega próximo, chega mais perto de Deus e fala, nossa, mas a situação a princípio não mudou. Sendo que Jesus fala, nossa, eu tô aqui do seu lado, eu tô te dando a mão, só olha pra mim, vamos. Não afunda. Exatamente. Não afunda. Tá certo? Exato. Vamos passar pro próximo agora, desafio da alma. Esse desafio é pesado. A gente começou o nosso desafio de vida abundante falando para que... Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre descansar em Deus, viu, gente? Por favor, fique à vontade. Sempre tem a possibilidade aí das perguntas, legal, dos comentários. Então, olha só. Controle a tua língua. Eu estava falando que a gente começou com silenciar as vozes internas. Agora eu quero que você silencie a sua própria voz. Tá? Você pare de falar. Pare de reclamar. Pare de pessimismo. Tá? Pare de vitimismo. Pare de criticar. Você, por favor, entenda que a tua boca, o que você fala, você gera um ambiente, você cria uma circunstância, você cria situações. Na verdade, sabe o que eu estava refletindo? Porque com essa pandemia, eu não sei se vocês repararam, não sei se pessoas ao redor de vocês aconteceu isso, mas as famílias não estão se suportando. As pessoas não estão se suportando. Tá difícil, se às vezes não tá acontecendo na sua casa. Tudo bem, não, aliás, entre nós, realmente foi uma das coisas que a gente viu, que a gente aprendeu a se suportar. Mas realmente Paulo, ele fala, suportai-vos em amor. Suportai-vos uns aos outros. Por quê? Porque realmente relacionamento não é fácil não, gente. Só que tem muita gente que realmente tá insuportável, tá impossível a convivência entre família. E muitas das vezes a questão está justamente na língua. Porque são pessoas que acham que podem falar o que quiserem. São pessoas que realmente acham que não interessa, que elas só tem que botar para fora. São pessoas que acham que não interessa o que o outro tá achando. E talvez o segredo da família tá aí. Para voltar a ter vida, para voltar a ter realmente o relacionamento, para voltar a ter harmonia, é controlar a língua.
No entanto, que eu ia falar aqui um versículo que o Diego tirou aqui no momento. Voltou. Em Provérbios 12, 15 a 17, que diz assim: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Ou seja, ser falador, gente, não é mérito para ninguém. Ser falador não é bom para ninguém. Lá Salomão também diz que até o mais tolo, quando está em silêncio, é conhecido como sábio. Isso é bem bacana. Então, assim, e isso é forte. Ou seja, quando você não souber o que falar, quando tá difícil como se proceder, fica calado. Eu tenho pegado muito para mim esse versículo, sabe? E principalmente em momentos difíceis, em momentos de tensão, em momentos que realmente é difícil a convivência, ficar calada. Na verdade, inclusive, ficar calado é para os mais fortes. O Diego sabe, por exemplo, o quanto isso foi um desafio para mim, porque eu era do tipo de pessoa que eu achava que eu ia vencer pelo meu grito, ia vencer pelo tanto que eu falo, pelo tanto que eu aponto o dedo. E ela é boa de falar, velho. E realmente, assim, Deus foi moldando isso em mim, de que o silêncio é uma das grandes chaves. De que quando realmente você não sabe o que responder, exatamente o que a Mônica acabou de falar aqui, a resposta é o silêncio. Não, e é importante, gente, pelo seguinte, porque num momento desse, vamos lá, o momento não tá fácil para ninguém. Num momento desse, o fluxo natural é você começar a ficar angustiado, né? É você começar a ficar mais impulsivo. E nós precisamos exercer o controle que temos sobre a nossa língua. Por quê? Porque senão, no impulso, a gente começa a falar coisa que não deve. A gente começa a ser ferido e a ferir, tá? Então, assim, nós precisamos filtrar mais os nossos pensamentos. E pode não ter volta nessas feridas. É legal, a gente até colocou uma frase de Freud lá, né? Que fala que nós somos donos do que calamos e escravos do que falamos. E é literalmente isso. Você é dono daquilo que você cala. Você falou, já era, você soltou. Você virou escravo daquilo. Exatamente. Então, você precisa entender que a tua palavra ela tem poder. Então, assim, uma dica que eu dou para você. Então, tudo começa com filtrar o quê? O pensamento. O pensamento precisa ser filtrado. Porque se você não fizer isso, daqui a pouco você não consegue e você bota para fora. Então, como é que eu vou filtrar o pensamento num momento desse? Gente, fuja de notícia ruim. Fuja. Lá em Mateus 12:34, só outro versículo para vocês terem aí. Jesus falando que a boca fala do que o coração está cheio. Então, às vezes a gente se pergunta, nossa, mas é muito difícil para mim calar. É porque o coração tá cheio de coisas que estão ali amargando a coisa toda, que realmente são raízes ruins. Então, qual a primeira coisa que eu tenho que mudar? É o meu coração, é mudar o meu coração. Uma das chaves é realmente mudar os pensamentos, é o que o Diego tá falando. Então, é ocupar o meu pensamento de coisa boa. Em oração ajuda demais, eu estar ali falando para Deus, colocando o que eu tô sentindo, inclusive em relação a outra pessoa, colocando diante de Deus. E ali a paz que excede todo entendimento vai inundando o meu coração. E um coração em paz, a língua não tem o que falar de ruim, entendeu? Então, assim, na verdade, tudo isso é calar vozes internas, é calar aquela voz que diz, ei, você que tem direito. Aquela outra pessoa fez isso. Sabe assim, as vozes que sempre te falam que você tem direito, que você tá certo, você tem que buscar a razão para você. Então, essas vozes precisam, ainda mais em momentos assim tão delicados, e que tá todo mundo confinado, a gente precisa de silenciar essas vozes. Tá todo mundo à flor da pele. A questão é essa. Então, você filtrar esses pensamentos, também tá, na palavra fala assim, é para você ser pronto para ouvir, mas tardio no falar. Olha só, que sabedoria que existe nisso. Então, a gente precisa filtrar, voltando aqui no filtrar os seus pensamentos. E o pensamento, o que você está colocando para dentro? O pensamento todas são as ideias que você tem colocado para dentro.
Então assim, gente, foge de notícia ruim. E eu vou te falar que não tá fácil fugir de notícia ruim. Porque tem notícia ruim por todo canto. Não é a gente sublimar, não é a gente começar a achar, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem porque a gente está num momento de luta. Mas assim, no momento de luta, eu preciso lidar com as minhas lutas. Eu preciso enfrentar as minhas lutas. A gente já colocou aqui que descansar em Deus é um movimento, tá certo? Agora, vamos pensar aqui na língua. Eu preciso refrear minha língua. Eu preciso ter um controle da minha língua. Porque se eu começo a ter pensamentos pessimistas, né? Pensamentos de sofrimento, pensamentos de angústia, pensamentos de violência, o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma resposta. Então, tudo começa filtrando aqui, tá? Então, assim, situação, o coração fica angustiado, eu estou preocupado, eu estou nervoso, eu me afasto um pouco, eu vou orar. Você precisa aprender a fazer isso. Não é fácil, mas precisa virar um hábito para você, né? Ontem mesmo a gente chegou em casa, eu estava insuportável de falta de paciência. Falta de paciência. Sabe assim, o grito da Liz me levava do 0 a 100, assim, sabe? Imagina, uma criança, 4 anos de idade, e a Liz é espoleta. A Liz, Isso que eu ia falar, não era gritinho de alegria, tá, ela é gente? espoleta, ela não para, ela é intensa o tempo inteiro. Estou colocando aqui exemplos práticos. Agora imagina, a gente dentro de casa, né, e eu naquele meu momento de irritação e minha filha querendo brincar. Incompatível. Para quem? Para ela não, incompatível para mim. Então, tem que sair, aí eu vou pegar alguma coisa lá na rua, vou andar aqui, vou orar, né? Vou trazer, gente, ninguém tem culpa disso. E eu preciso respirar e me recompor, porque senão a gente vira fio desencapado. E quando você tem esse ambiente de fio desencapado em casa, a coisa só piora. É justamente por isso que é outra forma também de controlar a língua, então ter essa mudança de hábitos, né? Então, por exemplo, passar a ter mudando o hábito no sentido, ver a ira, ver a vontade de gritar, de apontar dedo, sair, se isolar um pouco, né? Se for, grita no banheiro, grita no carro, sai um pouco de casa. Outra coisa que a gente tem dado muita dica aqui é a questão da atividade física. É sério, a gente precisa estar fazendo atividade física, nem que seja dentro de casa. Realmente as academias estão fechadas, mas você não paga nada para caminhar, entendeu? Se der, vai caminhar na rua. Vai orar, vai colocar a cabeça no lugar. Então são hábitos e são coisas que vão mudando, vão te ajudando a controlar a situação. O jogo agora, gente, é da sanidade. A gente precisa manter a sanidade, tá? E não perder a cabeça. E a alma, ela tá no controle de tudo isso. A alma é que tá, esse desgoverno, essa bagunça que está acontecendo na nossa cabeça, no nosso coração, isso é reflexo das nossas emoções, está na alma. Então a gente precisa colocar isso no lugar. E para colocar isso no lugar, a gente precisa se posicionar, né? A gente tem que deixar de ser reativo e passar a ser ativo. O que é você ser reativo? Bateu, levou. O que é você ser ativo? Bateu, eu peguei, eu ruminei, eu pensei, eu botei no lugar e vou devolver. Agora vou devolver como? Com sabedoria. Com sabedoria. A gente estava até falando de silêncio e muitas das vezes um silêncio é um posicionamento muito mais forte. Porque a verdade é a seguinte, quando uma pessoa está gritando, significa que ela perdeu o controle da situação. Aquele que está ali em silêncio, muitas das vezes o controle para aquela pessoa tá ali muito mais na mão dele. E muitas das vezes você se posicionar de uma forma de que você fique em silêncio, você ficar calado e realmente distanciar um pouco da pessoa, muitas das vezes é um posicionamento muito mais forte, muito mais eficaz. Então é uma questão de sabedoria também. É uma questão de sabedoria isso tudo. E em Tiago 3 é outro capítulo muito interessante que ele fala tudo sobre a língua, gente. E aqui ele falando como que quando a gente coloca freio na boca do cavalo, que você consegue controlar e dominar todo o resto do corpo. E ele assemelha isso com a língua, quando a gente controla a língua. Olha que coisa mais interessante.
Então, no desafio da semana, esteja mais em silêncio, aprenda isso. Deixa todo mundo perguntar, o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com ela, está muito calado. Ele falou, não, eu estou aprendendo a dominar a minha língua. Não, eu estou aprendendo que eu devo pensar antes de falar. Eu devo deixar de ser reativo. Entendeu? Não, e no final, mais no final do capítulo, lá no 10, ele diz assim, ó, no 9 e no 10, ele diz assim, com a língua bendizemos o Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ou seja, quando você tiver com muita raiva de um irmão, você pensa, nossa, ele é a imagem e semelhança de Deus. E aí Tiago continua falando assim, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha o que ele fala. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então, o que ele está dizendo? Não adianta, por exemplo, você vai lá, grita com uma pessoa e logo em seguida você vai e quer dar um beijo. Não adianta de nada. Entendeu? Muitas das vezes só serve de incoerência. Então, além do silêncio, o outro desafio é esteja abençoando mais. Eu tenho passado a ter a reação de assim, quando eu tô achando um negócio muito ruim, eu falo, nossa, mas que trem abençoado. Ou fala do jeito que você quiser, entendeu? Mas assim, muitas das vezes fala o contrário, o seu cérebro vai entendendo aquilo. Você vai construindo algo novo. E de repente a paz vai vindo, a calma vai vindo. Então é tudo uma questão de controlar. Na verdade, Deus não nos fez para sermos passivos. A gente precisa estar realmente tendo o controle da mente, controle da língua, seja o que for. E o que eu acho fantástico nessa passagem aqui, para a gente finalizar e virar a página do desafio da língua, é que Tiago aponta que a língua é instrumento de bênção e não de maldição, né? É possível você abençoar, apesar de você estar escolhendo amaldiçoar. Então escolha a bênção. Entendeu? Escolha reconciliar ao invés de dividir, ao invés de separar. Escolha recomeçar ao invés de simplesmente jogar tudo para o alto. É uma questão de decisão. Agora, outra coisa que é importante. Gente, conflitos revelam dores. Conflitos revelam dores. Onde que eu quero chegar com isso? Está revelando o coração, né? Quando o conflito vem e nós estamos em momento de conflito, o que ele vai tirar de você? Ele vai revelar aquilo que você esconde em momentos tranquilos. Quando o momento é favorável, você consegue esconder muita coisa. Agora, quando o momento é desfavorável, é conflituoso, ele vai revelar as suas limitações. Ele vai revelar as suas dores. Entendeu? Agora, o que você vai fazer com elas? Aí que está a hora de você controlar a tua língua. Porque em momentos de conflito, ou você oferece o seu lado infantil para resolver, ou você oferece o lado adulto. E geralmente o lado infantil é o que faz mais barulho. Tá? Então assim, no momento tá complicado e você vê, falta de ar, tô agoniado, não sei o quê. Aí você para e pensa, espera aí, esse é o meu lado infantil ou esse é o meu lado adulto? Não, esse é o meu lado infantil, então espera aí que eu preciso trazer o adulto para a história. Eu preciso trazer maturidade para a história. Agir com maturidade. Agir com maturidade. Então tudo isso passa pela tua língua, pelo que você fala. Então passe a declarar bênção, passe a declarar vitória, passe a declarar solução, ao invés de reclamação, tá? Porque enquanto você reclama, você cria um ambiente que ele é improdutivo, você cria um ambiente que não vai gerar nada, a não ser mais aflição, mais angústia, mais dor. Então pare com isso, você é dono dessa língua, não é a língua que é dona de você, tá? Você controla. Então, primeiro, estou descansando em Deus, meu coração está descansando nele, eu aprendi a descansar nele. A partir disso, a minha língua precisa expressar isso. Legal? Não é fácil, é por isso que é desafio. Se fosse facinho, não era desafio, era só dica da semana. É desafio da semana. Desafio, então, o desafio da língua, silencie mais e abençoe mais. Beleza? Fechou? E agora a gente vai passar para o desafio do corpo. Nós precisamos ler mais. O nosso cérebro precisa ser alimentado, ele precisa ser instigado, ele precisa ser ali, cutucado. Com o quê? Conhecimento. Então, use o tempo que você tem para ler um bom livro, para ler mais, para aprender mais, para se especializar mais, para adquirir mais conhecimento, para se preparar mais. Tem uma frase de São Agostinho que eu gosto muito, que ele fala que a virtude precede a graça.
Isso é muito louco. Sabe o que ele está falando? Que a virtude, o meu conhecimento, aquilo que eu entrego, aquilo que eu ofereço, ela precede o nível de graça que vai atuar em mim. Primeiro vem a virtude, Primeiro né? vem a virtude. Depois vem a graça. Entendeu? É. Assim, ou seja, quanto mais conhecimento, quanto mais capacidade eu tenho, maior é a graça na minha vida. Você está comentando aí, é muito interessante, porque outro dia desse uma pessoa estava me perguntando sobre Paulo. Quem está na leitura bíblica diária comigo... Um exemplo perfeito. E, por exemplo, na última reunião nossa das mulheres, gente, aí foi até o que a pessoa veio me perguntar. Falou, mas por que você só falou de Paulo? Eu falei, você sabia que Paulo, ele escreveu aproximadamente 70% do Novo Testamento, né? Das cartas, as cartas de Paulo ocupam um espaço enorme no Novo Testamento. E o que acontece com Paulo? Paulo, inclusive antes de se converter, Paulo ele era um cara altamente conhecedor. Ele era um cara que é altamente estudioso. E o que aconteceu? Paulo era um advogado, Paulo era um juiz. Paulo ele falava grego, Paulo falava latim, Paulo falava aramaico. Exatamente. Então, o que aconteceu? Quando o cara se converteu, ele simplesmente virou uma bomba. Ele fez um estrago. Ele virou uma bomba. Por quê? Porque aquela virtude, juntando com o Espírito Santo, né? Ou seja, na graça, virou uma bomba. E aconteceu o que aconteceu, que Paulo praticamente sozinho espalhou o evangelho, né? Espalhou sobre o que nós conhecemos de Jesus hoje para o mundo inteiro. Então, ou seja, por quê? Porque Paulo, ele se preocupava com essa questão das virtudes, ele estudava, ele conhecia. Nós temos observado isso, quanto mais a gente estuda, parece que mais o Espírito Santo tem nos usado. Não é que o Espírito Santo precisa disso, mas é porque isso em nós realmente vira arma e o Espírito Santo usa, entendeu? De uma forma boa e que pessoas são alcançadas. Então, assim, é muito importante que nós sejamos conhecedores, e Salomão a todo momento ele falava sobre buscar conhecimento, buscar sabedoria. Então, que nós estejamos atentos para o que Salomão nos falava, inclusive. E tem uma coisa muito interessante, que é chamada de neuroplasticidade. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ela também é conhecida como plasticidade neuronal ou plasticidade cerebral. Isso quer dizer, isso mostra a capacidade do sistema nervoso de mudar, de adaptar e de moldar, seja estruturalmente ou seja funcionalmente, à medida que você vai adquirindo novas experiências, novos conhecimentos. E a neuroplasticidade no nosso cérebro, ela é ilimitada. Ou seja, você pode a todo momento estar moldando o seu cérebro, moldando o seu conhecimento e fazendo o seu cérebro ficar mais capaz ainda de reter mais conhecimento. Isso é um treinamento e, na verdade, isso é uma capacidade que Deus nos deu, entendeu? Estudiosos falam que o cérebro, por exemplo, de Adão, que Adão ele tinha uma capacidade de raciocínio, uma inteligência muito superior a nós. Os homens lá da caverna, tem alguns estudos que apontam que nós estamos perdendo um pouquinho da potência cerebral ao longo do tempo, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que o nosso cérebro ele é limitado. Agora, ele precisa de estímulo. E hoje nós vivemos num mundo onde tudo é feito para poder exatamente te neutralizar, te parar. Você ficar paralisado, neutralizar a sua ação, o seu poder de pensamento, de entendimento. Né? A gente vai vendo, inclusive tem um vídeo, eu esqueci o nome, mas eu vi esse vídeo no Netflix falando sobre as redes sociais. Né? Mostrando o quê? Mostrando que existe todo um trabalho por trás exatamente para te paralisar, para te parar, fazer você parar de pensar. Então, nós precisamos nos posicionar a respeito disso. Como que eu faço isso? Cara, eu vou atrás de conhecimento. Eu vou atrás de um bom livro, eu vou atrás de um bom curso. Eu não sei, a gente está trabalhando com lockdown, então tem cidades que estão falando de fazer mais 7 dias, mais 15 dias. Gente, você vai ficar doido se você ficar em casa, pensando em besteira.
vai ler um bom livro, vai ler a Bíblia, vai procurar um bom curso. Existem cursos fantásticos online, mas você precisa estimular o teu cérebro, entendeu? Você precisa começar a colocar alimento bom nele. Na Porque senão verdade, ele vai começar a querer extrair coisa ruim de onde você está. Então, envolva ele, mantenha o cérebro ocupado com coisa boa, com coisa produtiva. não, e Deus nos chamou para sermos influenciadores e não para sermos influenciados, né? Então Deus quer que nós tenhamos raciocínio próprio, que nós mesmos estejamos, inclusive, sendo luz e sal nessa terra. Para você influenciar, você precisa adquirir conhecimento, você precisa estar tendo a sua própria capacidade de compreender as coisas sem que simplesmente entreguem pronto para você. Lá em Provérbios 3:13, Salomão diz assim: feliz o homem e a mulher que acha sabedoria, e o homem e a mulher que adquire conhecimento. Então Salomão bate nessa tecla a todo momento. A todo momento. E como diz Shakespeare, só mais uma citação aqui que é muito interessante, só o tolo, Shakespeare fala que só o tolo acha que ele é sábio, mas o homem sábio sabe que ele é tolo. Então, ou seja, quem fica achando que já sabe demais, tá perdido. Nunca ache que você sabe demais, pelo contrário, sempre lembre, inclusive, da neuroplasticidade. Deus deu para o seu cérebro uma capacidade incrível. Esteja sempre querendo mais, esteja sempre procurando por mais, esteja sempre querendo compreender mais e alcançar lugares mais altos. Lembre que você nasceu para influenciar, você nasceu para ser luz, para realmente por onde você passar, você estar influenciando, e para isso você precisa adquirir conhecimento. Até para que você não entre num estado de alienação. Sim. Né? Inclusive a gente fala isso no tag sobre alienação. Por quê? Porque se você tem um conhecimento, se você está refrescando o teu cérebro constantemente, você está buscando o conhecimento em bons livros, você está buscando em capacitação, você vai aumentar o seu poder cognitivo, tá? Ou seja, de desenvolver pensamentos e entendimentos. Você não vai precisar de outras pessoas fazerem isso para você. Você vai fazer isso. Então, esse poder foi dado a você. Então, se posicione nesse respeito. Corra atrás. A gente não constrói nada esperando. Tudo que é construído é porque você foi e fez. Então, pare de receber as coisas mastigadas. Entendeu? E isso eu estou falando no geral. Né? Muitas vezes, a gente tem uma alienação religioso. Né? Ou a gente tem uma alienação de professores, alienação de familiares. Tudo por quê? Porque a gente vai absorvendo a forma deles pensarem, a forma deles enxergarem o mundo. Peraí, meu querido, você foi feito para poder gerar isso. Existe uma fonte dentro de você. E você precisa alimentar essa fonte. Não receber alimento mastigado, mas começar a processar isso dentro de você. Então busque bons livros, busque boas fontes. E comece a crescer intelectualmente. Inteligência intelectual, ela é fundamental no teu crescimento. Fundamental. Lembra que a gente fala sempre da nossa inteligência integral. Né? TAG fala sobre inteligência integral. Então, é inteligência intelectual, inteligência emocional e inteligência espiritual. São 3 níveis de inteligência. E você precisa estar se alimentando nas 3, se fortalecendo nas 3. Isso vai trazer a sensação de integralidade, de você se sentir inteiro, de você manter a paz no meio da turbulência. Só voltando até na questão da alienação que você estava falando, inclusive no Novo Testamento, eu creio que é Paulo, eu não vou falar, não vou afirmar, porque eu creio que foi Paulo, através de Paulo que o Espírito Santo falou, que, que a partir daquele momento o Espírito Santo estaria escrevendo a lei, estaria escrevendo as palavras dele, estaria escrevendo os ensinamentos no coração de cada um. O que o Espírito Santo está falando? Não fica só recebendo pronto, não. Agora eu estou querendo falar com você. Isso é a profecia de Oséias. Oséias falou que quando o Messias viesse, a lei ela deixaria de ser escrita em tábuas e passaria a ser escrita no coração. Então, fantástico. Então, por isso que eu não afirmei. Então,
É isso que eu tô querendo dizer. Não fique esperando pronto, sabe? Mas, inclusive, para que o Espírito Santo esteja fazendo isso, você precisa estar lendo, você precisa de estar buscando. Para quê? Para que então ele comece a falar com você em cima daquilo que você estiver estudando. Construa. Então, busque conhecimento. Pare de ser preguiçoso. Estamos exatamente nesse momento, no qual vai ser escrito no seu coração. Esses versículos que nós falamos aqui, essas frases, essas citações de pessoas sábias que nós falamos aqui, vai atrás você mesmo e realmente procure ver o que você entende disso, o que Deus fala com você sobre isso, o que isso tem aplicação na sua vida. Não receba pronto, inclusive de nós, não receba pronto também. Sabe? Deus quer realmente construir um conhecimento, sabedoria dentro de cada um e construir relacionamento com cada um de nós. Em tempos difíceis, se fortaleça. Tá? Isso aqui é que a gente está compartilhando com vocês, dividindo com vocês há 6 semanas. A gente já está na 6ª semana, a gente vai até a 8ª, né, no nosso desafio de vida abundante. Em tempos difíceis, se fortaleça, se fortaleça. Comece o dia se fortalecendo. Comece o teu dia em oração, comece o teu dia lendo, se alimentando da palavra, comece o dia renovando o entendimento, renovando o pensamento, comece o dia com a boa leitura, alimente-se, mantenha em movimento. Entenda que descansar em Deus é se movimentar em Deus, tá? Então mantenha-se em movimento, não pare, tá? Isso mesmo. Entenda que a Flávia ainda colocou aqui sobre buscar alimento intelectual de qualidade. Se alguém tiver, inclusive, realmente a gente tem que tomar cuidado com o que lê, né? Se alguém tiver querendo indicações de livro e tal, pode nos procurar aí pelo Instagram, a gente indica no assunto que você estiver querendo ler, porque realmente não pode ler qualquer coisa, né? Tenha maturidade. Tem que ter qualidade. E busque e desenvolva essa maturidade, tá certo? É isso aí. Gente, Deus abençoe muito vocês. Vamos orar? Vamos terminar aqui a nossa live orando. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente acordando 6 horas da manhã, numa segunda-feira, tá? Que Deus abençoe muito. É só para os fortes. É só para os fortes. Deus abençoe muito a vida de vocês. Aqui por último, aqui Edileuza, Letícia, o Ricardinho, amigão meu, Ricardo. Saudade de você, meu irmão. Flávia também. Gente, que Deus abençoe muito vocês, tá? Estamos juntos nesse momento. Vamos estar nos fortalecendo em oração, tá certo? Os tempos estão difíceis, mas não impossíveis, né? Exatamente. É justamente quando a gente chega no nosso limite, que é aí que Deus age. Lembra do povo? Quando o mar estava fechado, foi aí que o mar se abriu. Foi quando o mar estava revolto que Pedro andou sobre as águas com Jesus. Então, assim, grandes coisas são feitas, pessoas fortes são construídas em tempos difíceis. Então, não olhe o lado ruim, olhe pelo lado bom. Pelo contrário, é agora que você está sendo forjado, é agora que você vai se tornar realmente ainda mais forte, é agora que você vai se tornar a sua melhor versão. É justamente quando é passado pelo fogo que as impurezas saem, que tudo aquilo que não presta sai, entendeu? E que fica apenas aquilo que é de mais precioso. Amém. Então, assim, que nós estejamos descansando em Deus, que é o nosso primeiro desafio, dos 3 desafios da semana, que nós estejamos descansando em Deus e sabendo que estamos fazendo a nossa parte e que Deus está cuidando de todo o resto. Ele nunca deixou de fazer a dele. Bote na tua cabeça, nunca deixou e não vai ser agora que ele vai começar a deixar, tá? Amém. Que Deus nos abençoe muito, nos fortaleça. Esse tempo difícil vai passar e você vai chegar muito mais inteiro do outro lado. Exatamente, tá? Que estejamos sendo revestidos de força. Seja forte e corajoso. Nesse momento, seja forte e corajoso. Não pare de marchar. Fixando seus olhos em Deus, continue a marchar, tá bom? Não olhe as ondas, não olhe as ondas. Olhe apenas para Jesus, olhe apenas para o alvo, olhe apenas para cima, tá? E você vai andar sobre esse mar revolto. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por essa semana, muito obrigado pela oportunidade, Deus, de podermos construir algo novo, algo melhor, algo maior. Em nome santo de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha estar nos revestindo de sabedoria. Nós pedimos agora a direção que vem do alto, Pai. Porque nós entendemos que somos alimentados, direcionados pela Tua palavra, pela Tua vontade, Senhor. No nome santo de Jesus, fortaleça os nossos corações. Amém. Oh, Deus, fortaleça os nossos corações. Pai, que toda angústia dê lugar para a esperança, Pai. Amém. E que nós possamos ser renovados em esperança dia após dia. Que possamos nos fortalecer em fé, Pai. Amém. E possamos ter a convicção a cada momento de que o Senhor está conosco. Amém. No nome santo de Jesus, fortaleça-nos, sustenta-nos
que nós possamos perseverar em Ti Amém. e sairmos muito melhor do outro lado. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Beijão, gente. Uma boa semana para todos.